Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a 49.300 dólares. Bitcoin que tem correção. Porém, as baleias já começam a aparecer tentando comprá-lo. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar dos 500 milhões de dólares em ordens até os 48K. E se essas grandes instituições vão conseguir segurar o preço para rompermos os 50K. Também quero discutir o que pode acontecer caso essas ordens sejam perdidas. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, quero começar aqui hoje no 4 horas relembrando a situação para vocês de longo prazo do Bitcoin e uma situação que é boa, né? Depois vamos para o 1 hora, para o 15 minutos, falar um pouquinho de price action, o que está acontecendo aqui, é que a gente teve um topinho importante aí quando a gente estava gravando o vídeo de mais cedo. Quero te mostrar quais são os pontos importantes também para a gente romper acima, para a gente continuar essa alta do Bitcoin. E depois vamos para a análise de sentimento, tá? Hoje eu já quero começar te mostrando aqui esse tanto de ordem que a gente tem até os 48K, tá? No momento, 477 milhões de dólares. É muita ordem. Eu quero te mostrar onde essas grandes instituições estão tentando comprar e estão tentando segurar o preço, tá bom? Além disso, vamos atualizar os indicadores de sentimento, te mostrando aqui o que as sardinhas estão fazendo e o que a gente pode esperar a partir disso. Também discutindo um pouco sobre as liquidações que já passam aí dos 15 milhões desde o topo que a gente teve nos 50.300 dólares. Beleza? Então vamos lá, investidores. Vamos começar aqui primeiramente no 4 horas para só relembrar a tendência para vocês. No 4 horas a gente está numa tendência de alta, né? Rompemos com muita força aqui essa nossa linha de tendência com volumão e basicamente estaríamos de olho aqui para retrações como potenciais pontos de acumulação, pontos de entradas, né? E parece que as baleias concordam com essa nossa análise, porque elas já começam a colocar muitas ordens abaixo em toda essa nossa região aqui, entre os 49.300 e 200, que a gente testou hoje mais cedo, e nos últimos minutos aí, na verdade, né? E essa região até os 48 mil dólares, tá bom? Essa região é justamente a região entre 0,382 e 0,618 de Fibonacci, tá? E é justamente aqui que eu vejo onde a gente pode ter grandes oportunidades para pensar em acumulação no Bitcoin, para a gente continuar acreditando nessa alta e que a gente vai romper esses 50 mil dólares, né? Claro que isso vai depender muito do price action de outros indicadores nossos aqui, como long short ratio e tal. A gente vai atualizando dia após dia, passando para vocês as probabilidades e a nossa estratégia, tranquilo? Mas a situação do Bitcoin aqui parece legal no 4 horas, tá bom? A gente tem esse topo importante na região dos 50.700 dólares aqui, até a região dos 51, né? Onde é 0,618 de toda essa nossa pernada. É uma região importante, porém se for ultrapassada, reparem que a gente tem um gapzinho no nosso VPVR aqui, que pode levar o preço a ir buscar zonas bem mais acima, tá? Próxima resistência que a gente teria aqui seria uns 54 mil dólares, tá? E aonde, por exemplo, estariam, na minha visão, os nossos alvos de potenciais acumulações que a gente pode ter nas próximas horas e nos próximos dias, beleza? A partir aqui desses 54 mil dólares, a gente começa a novamente ter uma zona de resistência, uma zona complicada que a gente consolidou por um tempinho aqui entre os 54 e os 60 mil, tá? Claro, vocês conhecem, a gente chegando nessa região, a gente vai ditar as probabilidades dia após dia, hora após hora, né? Com pelo menos 2 vídeos diários. Mas continuando aqui e abaixando ainda mais o tempo, indo para 4 horas de novo, né? Para mim, claramente a gente tem maior probabilidade do preço continuar essa alta no 4 horas do que reverter, né? Mas a gente nunca sabe o que o Bitcoin pode fazer, né? Ele pode cair, então a gente precisa ter um gerenciamento de risco. E nesse momento aqui, se a gente forma um pivô abaixo, primeiramente dos fundos, uns 46.500, e da região dos 45.500, ou seja, se as baleias não conseguirem segurar o preço até aqui, provavelmente a gente vai ter uma correção bem mais forte no diário, tá bom? Então aqui é uma região onde, se o preço perder, a gente pode ir muito mais, né? Então a gente poderia estopar as nossas posições aqui e ou vender, né, grande parte dos nossos bitcoins para comprar mais abaixo, pensando num gerenciamento de risco. Beleza? Então lembrem-se, a gente tem essa zona de suporte aqui que as baleias estão tentando segurar. Se perdê-la, se formar esse pivô aqui, a gente pode ter problemas no longo prazo, tá? Nunca duvidem aí do que o Bitcoin pode fazer. Continuando indo para 1 hora, numa hora a gente pode ver que a gente está formando um padrão de continuação, tá bom? Isso aqui é outro padrãozinho, uma bandeira ou uma
bullish falling wedge, né? Padrão que tende a romper para cima. Porém, a gente pode corrigir mais ainda dentro desse padrão aqui para ir buscar zonas mais abaixo, acumular e depois rompê-lo, né? Mas, querendo ou não, né? Se a gente demonstra força e consegue romper esse padrão para cima, já você pode pensar numa operação. E sobre essa operação, eu queria te mostrar no curto prazo, né, quais são os pontos importantes para mim, falando um pouco de price action e falando um pouco sobre volume de topo, né, que a gente tanto aborda aqui no canal. Então vamos para o 15 minutos, eu acho que 15 minutos fica legal da gente entender o padrão gráfico que a gente está formando, né, e por que a gente está numa zona um pouco perigosa do Bitcoin nesse momento. Quando a gente vai no 4 horas, né, tá tudo lindo, tem muito mais suporte abaixo do que resistência acima. Mas quando eu dou um zoom in aqui, quando eu olho o 15 minutos e o último dia aqui de price action, vocês conseguem ver que a situação não tá muito bonita? A gente tem muita resistência nessa região aqui que a gente inclusive rejeitou, próximo aos 50 mil dólares, e mais do que isso, a gente tem alguns volumes fortes no topo aqui, tanto na primeira vez que a gente testou os 50.400, tanto na segunda, né, na armadilha que a gente inclusive viu no vídeo de mais cedo, né? Então o que isso dita para mim? Isso dita para mim que, mesmo que a gente rompa o padrão aqui, eu não vou querer me expor tanto nesse trade, ou seja, não vou participar tanto desse rompimento. Porque quando a gente tem muitas pessoas presas em topos assim, é um sinal de perigo. Porque pensa comigo, se tem tanta gente presa aqui, o que elas vão fazer quando o preço voltar lá? Provavelmente essas pessoas estão rezando agora para o preço voltar para sair no 0 a 0 ou num lucrinho. Essas pessoas criam uma oferta que dificulta o preço ultrapassar essa zona, tá bom? Então o VPVR mostra um pouco disso pra gente, né? Esse tanto de gente que está presa acima do preço no curto prazo agora. Então, para a gente realmente pensar num breakout, numa operação a favor da alta, eu vou manter o que eu disse no vídeo de mais cedo, tá? Gostaria de ver o preço rompendo para cima estes topinhos, e a gente pegaria a retração aqui para fazer uma operação de mais curto prazo. Você pode pensar nesse rompimento aqui se passar dos 50 mil? Pode, mas eu acho muito arriscado. Eu preferia que rompesse esse topo aqui com força, retraísse nele de novo e aí a gente entrasse. Isso claramente falando de uma operação de rompimento. Tranquilo? Continuando aqui agora e indo para análise de sentimento, principal tema do vídeo de hoje, né? Primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é que o preço corrigiu na região próxima ali dos 49.200, né? Próxima à nossa antiga resistência I0382, e nesse momento, a gente bem próximo aqui, vocês já começam a ver nos meus indicadores aqui muita instituição tentando acumular, né? O que é esse amarelo aqui? Esse amarelo mostra para mim que a predominância de ordens das instituições no curto prazo aqui está muito grande nas ordens de compra em relação às ordens de venda. E é justamente isso que eu estava te falando. Por isso que a gente tem tanta ordem assim, 500 milhões de dólares até a região dos 48 mil, tá? É isso que esse nosso indicador mostra, olha só. No curto prazo, no 1%, 233 milhões de dólares tentando comprar, e a grande maioria aqui é sim instituição, tá? E 129 milhões de dólares tentando vender. Ou seja, eu vou apostar que o Bitcoin vai despencar daqui, então eu vou vender aqui para comprar mais barato? Não, por quê? Porque tem muita instituição tentando acumular. Então eu entendo que se tem muita instituição tentando acumular, eu tenho que ficar de olho nos pontos que eu defini pela análise técnica como pontos de acumulação para eu acumular junto com elas, né? E pô, Pablo, qual é o gatilho para eu acumular com elas? Quando que eu compro com essas instituições? Cara, para mim, a melhor estratégia é você comprar quando as pessoas estão sendo liquidadas, tá bom? Lembrem-se, o mercado, todos os mercados, em especial do Bitcoin, ele tem muito a ver com paciência e você esperar o trade perfeito chegar até você. Não você procurar o trade, né? O que a gente sempre vê no mercado? A gente vê muitas pessoas entrando com preço esticado, entrando no pior local possível, e a partir daí essas pessoas dão liquidez para as instituições. A liquidez é a oportunidade que as instituições têm de mandar o mercado para o outro lado e estopar e liquidar essas pessoas, né? Então é triste, mas a gente já vê nessa quedinha aqui do Bitcoin, nessa correçãozinha que está batendo 0,382 agorinha, né? No 4 horas, já quase 20 milhões de pessoas liquidadas, tá? Se a gente for somar todas aqui, ainda mais com essas liquidaçõezinhas que a gente teve nos últimos minutos. Então não sejam desses caras que compram o preço esticado. Tem uma estratégia para comprar ele numa relação risco-retorno boa na análise técnica, né? Para mim, vocês sabem, as médias e, consequentemente, as regiões de Fibonacci, né? As médias estão só plotando para mim regiões de Fibonacci em diferentes tempos gráficos. Lembrem-se disso, beleza? Então atenção.
essa zona aqui, tá, já é uma zona onde eu pensaria sim em começar uma exposição, já que tem muita instituição tentando acumular e a gente está justamente naquele nosso suporte dos 49.200 ali, que era importante ser rompido, né? Mas eu não posso dar all-in aqui em sã consciência. Eu tenho que ter caixa para comprar basicamente enquanto essas instituições aqui também querem, tá? E aqui agora elas querem até os 48. Então eu vou dar all-in antes disso? Não. Tá? Eu vou acumular até onde essas instituições quiserem. E a gente precisa ficar de olho para, se a gente conseguir acumular bem aqui, a gente entender que se o preço continuar caindo, a gente vai ter que se desfazer da nossa posição e da nossa exposição, caso ela seja em demasia, né? Você não pode dar all-in em qualquer trade que seja. Lembrem-se do risco da ruína, né? Nunca arrisque todo o seu capital num trade. Se você quer entender mais sobre essa relação dos trades, da relação risco-retorno, da ruína, ligado ao livro Skin the Game do Taleb, tem uma playlist no canal, tá? Só procura aí Taleb ou Skin the Game que você vai encontrar. Então, basicamente aqui, ó, acho que a gente já pode pensar sim em se expor, mas pouquinho. E vamos começar a nos expor mais à medida que mais e mais pessoas começam a ser liquidadas, tá? Quanto mais a liquidação, maior a exposição. Por quê? Porque se as pessoas que compraram aqui estão sendo liquidadas, estopadas, elas estão vendendo no fundo, num possível fundo, né? E quem que tá lá tentando captar isso? As instituições. As instituições e nós, né? Eu, você, quem tá vendo esse vídeo aqui, beleza? Mas lembrem-se, as instituições entendem que o mercado é probabilidades e ela nunca pensa que um trade dela sempre vai dar certo. Por isso, toda instituição coloca stop também, tem um gerenciamento de risco e é isso que a gente tem que ter quando nós somos traders, beleza? E, de novo eu falo aqui, a gente tem que ter o nosso lado trader e o nosso lado investidor. A gente precisa estar exposto no Bitcoin devido à economia, devido a toda essa conjuntura atual. Mas essa exposição não pode nos causar um risco de ruína, um risco de machucar muito as nossas finanças. E essa exposição também tem que ser feita com uma estratégia. Beleza? Então não confunda, tá? A gente tem o lado investidor e tem o lado trader. Nos vídeos aqui eu falo mais do lado trader. Mas vamos lá. Então continuando aqui e falando mais sobre os nossos indicadores de sentimento. Os nossos indicadores de sentimento, a gente vê aqui que o nosso long short ratio deu uma pioradinha nas últimas horas, tá? Tá aqui próximo de 1.3, mas não é algo ruim, né, investidores? Afinal, o nosso long short ratio aí, ele não denota pra gente fundo, ele só denota risco. O que não pode acontecer aqui pra gente ficar mais preocupado? Se esse long short ratio começar a pumpar aqui, pô, beleza, eu vou continuar acumulando, mas não com uma mão tão pesada, igual eu faria, se ele continuar baixinho aqui, próximo a 1 e tal. Então, o long short rating em 1.3 para mim não é risco, tá bom? Mas é um sinal que, se ele continuar subindo, vai cair mais e mais para estopar e liquidar essas pessoas que estão entrando antes da hora e que não estão fazendo gerenciamento de risco, né? Porque qual que é a sacada da gente fazer essas entradas parciais? É que a gente pode começar a entrar aqui, porém, a gente não vai ser liquidado no ponto de melhor entrada, né? Então você não pode entrar aqui agora e ter um ponto de liquidação nos 48 mil dólares, por exemplo, porque justamente onde as baleias, eu e a maioria aqui, vai querer acumular, você vai estar vendendo, você vai estar sendo estopado, você vai estar sendo liquidado, tá bom? Então entenda isso, entenda que você trabalhando como instituição, como baleia, você vai conseguir ter resultados muito melhores do que você trabalhar como sardinha, você ser impaciente, você comprar só porque passou os 50 mil, você comprar o preço esticado. Normalmente, quando esticou demais, não é oportunidade. Pode até ser, mas lembre-se, tudo no mercado e tudo na vida, na verdade, é uma relação risco-oportunidade ou risco-retorno, né? E quando a gente tem um risco muito maior do que a nossa oportunidade, a gente precisa tomar cuidado. Beleza? Falando em risco, para finalizar esse vídeo aqui, eu queria continuar falando com vocês um pouco sobre a dominância, tá bom? A dominância que continua na região aí dos 41.8. O que essa dominância dita para mim? Essa dominância dita para mim justamente o que eu falei com vocês durante todo o vídeo, que eu quero fazer um trade no Bitcoin nesse momento. Eu quero me expor e saber certinho, se eu tomar stop, o quanto eu vou perder. Eu não quero colocar grande parte do meu capital com a dominância tão esticada embaixo. Então, lembre-se, a gente está com a dominância sim, a gente está com os nossos indicadores mostrando ganância. Então, a gente não pode ficar puto se o Bitcoin simplesmente começar a despencar daqui. Eu acho que a probabilidade é pequena, tá? Mas
esses indicadores apitam para a gente um risco, e um risco que não pode ser ignorado quando a gente fala de exposição de capital e quando a gente fala em encher demais a mão numa posição que claramente pela análise técnica e pela análise de sentimento até o momento parecem legais. Beleza, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito. Lembro para vocês que essas análises que eu faço aqui neste site é no TRDR e na descrição tem o link para você entrar, criar sua conta e ter 7 dias gratuitos vendo todos os meus indicadores. Tranquilo? Para finalizar, fazendo um resumo. Nesse momento, o que eu mais gostaria aqui é essas retrações do Bitcoin para a gente ir buscar as zonas mais abaixo, com liquidação, com as instituições acumulando e nós também, tá bom? Para mim seria o melhor trade no momento. Se a gente romper para cima, esse nosso padrãozinho aqui que a gente está falando, eu não vou operá-lo, tá? Só vou pensar mais em operações se a gente romper para cima todo o volume aqui e depois voltar e a gente pensa numa operação de curto prazo. No momento eu acho que tá um pouco arriscado aqui esse curto prazo, até por isso acho que a gente pode dar uma corrigidinha um pouco maior. Beleza? Lembrando para vocês que a dominância está apitando, a ganância está no mercado. Então a gente não pode dar o win agora, a gente não pode se expor mais do que aquilo que a gente está disposto a realmente arriscar e que tem um potencial legal de ganho. A gente conseguiu romper esses 50 mil dólares, mas também pode romper para baixo, né? Então nunca se esqueçam, o mercado sempre é probabilidade. Tranquilo? Lembro de novo, se você quiser ver aí o vídeo sobre Skin the Game, eu vou deixar ele no sugerido aqui no final do vídeo. Então é isso, um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia tem vídeo. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out, Novogratz is bullish. Bottomed out, don't ever rise is bearish. Barrett target 13 times there. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.